Vamos lá, pessoal, então, resolvendo o exercício número 5 sobre o movimento retilíneo, uniforme e variado, o MRUV. Então, esse exercício ele fala que é dado o movimento cuja velocidade obedece à função v igual a menos 8 mais 2t, em que t está em segundo e v é metros por segundo. Veja que ele falou que está nas unidades internacionais, está no SI, né? Só que ele falou de uma maneira diferente, ele foi mais específico agora, tá? Então, se você calcular a velocidade, vai dar em metros por segundo, né? A aceleração vai dar em metros por segundo ao quadrado e o tempo tem que estar em segundos. Ele pede, na letra A, qual a velocidade inicial desse móvel? Então, pessoal, nós temos aqui, ó, né? A expressão geral, ela é v igual velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, quem é a velocidade inicial aqui? É esse número que está aqui sozinho, é o primeiro número. Então você bota aqui, ó, velocidade inicial menos 8 metros por segundo, que é a unidade de velocidade. Já a aceleração é esse número que está multiplicando o t, tá? Vai o sinal, é claro, né? Então tem aqui, ó, 2, né? Mais 2t, né? Então a aceleração aqui é 2 metros por segundo ao quadrado. Né? Se eu não mostrei nada aqui na frente é porque tem um sinal de mais, né? Agora, então essas duas coisas, né, velocidade inicial e aceleração, já está na expressão, você não precisa calcular. Agora na letra C, ele quer a velocidade que o móvel vai ter no instante de t 2 segundos, no tempo de 2 segundos. Então quer saber, ó, ele quer saber a velocidade, ele quer saber o v, né? No instante de 2 segundos, no tempo de 2 segundos. Então você vai pegar aqui a expressão, ó, v igual menos 8 mais 2, e no lugar do tempo, você vai botar o tempo que ele está pedindo. E agora você resolve essa expressão. Sempre tomando cuidado, né? Primeiro resolvendo primeiro a multiplicação aqui e depois você faz a adição ou subtração, né? Então aqui, ó, menos 8 mais 4. Primeira multiplicação. Agora surgiu uma subtração. Você tem um menos 8, vai subtrair 4 positivo. Me sobra menos 4 negativo. Então, menos 4 metros por segundo. Então, já dá para mais ou menos, né, a gente ver a história que está acontecendo aqui. Ó. Vamos fazer aqui a linha do tempo, né? Então, você lembra aqui no tempo inicial, de 0 segundos, nós temos aí um móvel que está com velocidade negativa. Então, vou arrumar aqui, que o movimento dele é retrógrado, né? No seu início, né? No tempo inicial aqui de 0 segundos, a velocidade dele aponta para o sentido negativo. Porque está lá, ó, o módulo da velocidade é 8 metros por segundo. Tá? Mas esse menos aqui nos indica que ele está caminhando no sentido negativo. Ok? E passados 2 segundos, o que aconteceu? A velocidade desse móvel vai para menos 4 metros por segundo. Então o módulo é 4, né, metros por segundo, mas ele aponta para o sentido negativo. Então isso é o que está acontecendo. Sempre que eu for desenhar o vetor, né, no desenho eu tiro o sinal, né, e o sinal está no vetorzinho, tá? O sinal está no vetorzinho, não preciso botar o sinal aqui, porque o sinal é para indicar o sentido do vetor. Ok.
Só fiz um rascunho aqui para a gente entender o que aconteceu aqui nesse intervalo de 2 segundos. Vamos aqui na letra D. O que ele está pedindo? Ele quer saber o instante em que o móvel muda de sentido. Então, pessoal, ó, se eu fosse desenhar o vetor aceleração, né? A aceleração ela é positiva. Então aqui eu tenho uma aceleração que está apontando para lá. Ela está contrária ao movimento. E de fato a gente olha, né, que a velocidade ela diminuiu de 8 para 4, de menos 8 para 4. O módulo dela diminuiu. Isso ocorreu porque a aceleração ela está contrária ao movimento. Ela está tirando energia desse móvel, de maneira que ele vai ir diminuindo a sua velocidade com o tempo. Vai chegar um momento, tá? Vai chegar um momento. Deixa eu pegar aqui o meu desenho, transportar um pouco para lá, para dar mais espaço aqui para que eu quero explicar. Ó. Vai chegar um momento que esse móvel ele vai parar, né? Ele vai parar, vai seguir esse caminho, vai seguindo, vai diminuir para 3, né? 2, 1, vai chegar aqui um tempo, né? Um tempo que eu não sei qual é, onde o móvel vai chegar na velocidade igual a 0. Mas lembra que nós estamos estudando movimento retilíneo uniforme variado, onde a característica principal é que a aceleração ela é constante. Então, mesmo quando ele está parado, nós temos que considerar que existe ainda uma força de aceleração que está agindo, né, empurrando esse móvel no sentido positivo. Então, ele vai parar, tá? Vai parar e mesmo parado tem alguém empurrando no sentido contrário e vai começar a voltar. Vai começar a voltar a partir desse momento, desse instante aqui, né? Que eu não sei quanto que vale. E mais adiante tu vai ter um movimento no sentido progressivo, né? Sempre agindo essa aceleração que ela é constante. Se ela apontava para a direita, se ela era positiva, continua sempre apontando para a direita, sempre sendo positiva, tá? No início, só que no início do movimento, ela era uma aceleração contrária ao movimento. O movimento era retardado, a velocidade ia diminuindo. Ele para, muda o seu sentido e a partir dessa mudança de sentido, a aceleração agora começa a ajudar o movimento. E o móvel começa a aumentar a sua velocidade agora, porque agora a aceleração está a favor do movimento. Então a pergunta é, então nesse momento aqui, né, é quando o móvel muda de sentido. Então a pergunta que ele está dizendo é fazendo o seguinte: quanto que vale esse tempo aqui? Em que instante? Então o que você vai fazer, né, para resolver isso? Você vai pegar a expressão lá, né, V igual menos 8 mais 2t. E no lugar de V, tu vai botar o quê? Vai botar 0. Bota 0 aqui, fica menos 8 mais 2 vezes t. É claro, né, que dava para simplesmente olhar para essa expressão agora e ver que eu tenho que achar um número que multiplicado por t vai dar 8, de maneira que fique menos 8 mais 8 e 0, né? E aí fica claro que tem que ser o número 4. Mas vamos supor que esses números aqui fossem quebrados, não fosse tão assim fácil enxergar. Como é que eu ia resolver essa expressão? Então, toma cuidado aqui, né? Você tem dois termos, separado por esse mais aqui, que eu apaguei sem querer. Tá aqui o mais. Eu tenho esse termo e esse termo. Eu posso tanto passar o primeiro termo, esse, para o outro lado da igualdade, como eu posso passar esse termo. Eu vou escolher passar o segundo termo, o 2t,
porque daí já fica a incógnita, né? A pergunta que é o t nesse lado esquerdo aqui, tá? Então, passando menos 2t para o outro lado, vai ficar assim, ó. Menos 2t mais 0, né? Mudei o sinal, era mais 2t, passou para o outro lado, fica menos 2t. E ele está somando 0. Igual menos 8, porque o menos 8 eu não mexi com ele. Ele estava na direita, continua na direita. Quem eu mexi aqui, quem eu movi para o outro lado da igualdade, foi apenas o mais 2t. Agora, somando menos 2t mais 0, isso aqui fica menos 2t, né? Até poderia ter feito direto isso já, mas estou fazendo por etapa para você entender, né? Simplifiquei. Agora, eu tenho que isolar esse t. Então, esse t fica assim, ó. T sozinho. Do outro lado da igualdade tinha um menos 8. Eu agora vou tirar esse menos 2, né? Que está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado, dividindo. E quando eu passo algo que está multiplicando, passo ele dividindo, não muda o sinal. A mudança do sinal é sempre quando você passa para o outro lado da igualdade por cima, né? Se está somando, passa diminuindo. Se está diminuindo, passa somando. Mas nessa inversão de multiplicação para divisão, divisão para multiplicação, não há mudança de sinal. Então, por isso que era menos aqui, continuou sendo menos aqui. Surgiu um menos em cima e um menos embaixo, é como se você estivesse dividindo qualquer número. 1 dividido por 1, 1, né? Você corta, né? A gente diz o popular corta, né? Cortou, sobrou apenas 8 dividido por 2, vai dar 4. 4 que? Segundos. Que era já a resposta que a gente já imaginava. Lembra que eu falei que o número que tinha que ser aqui no lugar do t era um número que multiplicado por 2 dava 8. De maneira que ficava menos 8 mais 8 tinha que dar 0. Então a resposta já era esperada. Então resolvemos a letra D. Essa é uma pergunta, a letra D, é uma pergunta bem clássica, tá? No instante que o móvel muda de sentido. Você tem que lembrar que é o momento que a velocidade é igual a 0. Bota 0 na equação e acha um instante. Acha a letra T, o valor dela. Na letra E, ele quer saber a classificação do movimento no instante de 0 segundos, ou seja, lá no seu início, né? No início do movimento. Qual é a classificação que ele tinha aqui, ó? Qual era a história aqui, né? Então vamos responder aqui, ó. Ele quer saber quanto ao sentido do movimento, se o movimento é progressivo ou retrógrado, se ele está indo no sentido positivo ou está indo no sentido negativo, e se ele é acelerado, né? Ou retardado, ou seja, a classificação quanto à sua variação de velocidade. Então, na letra D, eu já posso dizer, né, que esse movimento ele é retrógrado. Precisaria fazer o desenho para chegar a essa conclusão? Não, né? Basta olhar lá na função que a velocidade nesse momento, ó, ela é menos 8. Tá? Ou seja, a velocidade, né, é menor do que 0. Por isso que o móvel está caminhando no sentido negativo da trajetória. Por isso que foi desenhado esse vetor. E quanto à sua variação de velocidade? Se ele está sofrendo uma variação onde a sua velocidade diminui, o movimento ele é retardado, né? E se a velocidade está aumentando, ele é acelerado, tá? E eu vejo que nesse momento aqui, no instante 0 segundo, a aceleração ela está contrária ao movimento, né? A aceleração está atrapalhando o movimento. Isso significa que a velocidade vai diminuir. Ó, veja que a aceleração aponta para o sentido positivo, enquanto a velocidade aponta para o sentido negativo. Então, quando as duas apontam para lados opostos, nós vamos ter uma diminuição da velocidade. Então, esse cara aqui no instante 0
ele está tendo um movimento retardado. E a condição para que o movimento seja retardado é que as duas grandezas têm que ter sinais contrários. E nesse caso, a velocidade é menor do que zero, como eu já tinha concluído antes. E a aceleração é maior do que zero. Ou seja, aceleração positiva, velocidade negativa. Está resolvido essa questão número 4. Aqui era a letra E, só corrigindo, né? Agora eu verifiquei aqui que aqui é a letra E. Certo? É isso daí, pessoal.